uma breve recapitulação do que aconteceu até agora. O Santo da Espada morreu em batalha contra o demônio celestial, reencarnou 100 anos no futuro e viu que sua seita estava falida. Descobriu que tinha boas pessoas no comando de sua seita, mas que todos eram fracos. E que os discípulos também eram fracos. Piorando a situação, a seita estava sendo roubada pelos mercadores safados, que até ameaçaram a seita do protagonista, dizendo que irão invadir ela e pegar o templo para eles. Então, o protagonista bate com o mercador, invade o depósito secreto de sua seita e consegue muitos tesouros e os documentos que incriminam os mercadores ladrões. E agora sim, chegando onde estamos, que é o momento em que o líder da seita do Monte Ruá chama todos os mercadores que estão com os negócios que eram originalmente da seita do Monte Ruá. Ufa! Enquanto sobem as montanhas, o mercador pacifista que tomou uma surra do Prota tá ouvindo os outros se perguntarem sobre o motivo do líder da seita do Monte Ruá já ter chamado eles. Então o mercador Kong diz que o líder da seita do Monte Ruá provavelmente chamou eles aqui para pedir misericórdia, já que seria impossível para uma seita falida conseguir tanto dinheiro em tão pouco tempo. Assim que os mercadores chegam na seita do Monte Ruá, o peso na consciência bate, porque eles estão literalmente dando um fim à seita que protegeu a cidade por centenas de anos. Entretanto, o mercador Kong continua sendo um filho da p... Enfim, a Moon já aparece ali cumprimentando os mercadores e pedindo para todos entrarem, levando todos até onde está o líder Jeong Hyun. Os mercadores prestam respeito ao líder Jeong, que retribui e oferece uma xícara de chá para os mercadores cansados. No entanto, o mercador Kong pede para o líder Jeong parar com a palhaçada e ir direto ao que importa. Ceboso! Nessa hora, o líder Jeong fala que tentou contatar várias pessoas, mas que não conseguiu o dinheiro todo. E o mercador Kong, safado oportunista, diz arrogantemente que já deu mais que o tempo necessário para o líder Jeong juntar o dinheiro. E dito isso, o líder Jeong responde que consegue pagar por uma parte, e implora para que algum dos mercadores aceite adiar a data do pagamento, pelo bem da seita do Monte Ruá, que construiu e manteve a cidade segura por centenas de anos. Chung Myung estava vendo toda aquela situação e tentando entender a cabeça do líder Jeong. Afinal, agora eles têm o dinheiro para pagar todos, e então, por que o líder Jeong está agindo como se ainda estivesse falido? Ele até tem um livro que declara que boa parte dos negócios da cidade pertence à seita do Monte Ruá, então por que ele está agindo assim? Enfim, o mercador Kong diz ser incapaz de adiar ainda mais a data do pagamento, mas ele é interrompido pelo líder Jeong, que diz não estar falando só com o mercador Kong, mas sim com qualquer um que seja gentil o suficiente para adiar a data do pagamento. O mercador Kong então questiona se o líder Jeong seria capaz de pagar os mercadores que não adiarem a data do pagamento, e o líder Jeong responde que sim. Nessa hora, o mercador pacifista se mete na conversa perguntando se ele ainda receberia o dinheiro se adiasse o prazo do pagamento, e a resposta é que sim. No entanto, ele não consegue acreditar nisso, visto que a seita do Monte Ruá parece que pode colapsar a qualquer momento, e confiar no líder Jeong pode fazer com que os mercadores nunca recebam o pagamento. Então, por que eles confiariam no líder Jeong? E a resposta é simples, eles não confiariam no líder Jeong, eles confiariam no nome da seita do Monte Ruá em toda a sua história. O mercador Kong não contém o riso e debocha do líder Jeong, o chamando de irracional, e então ele sugere algo: todos que pretendem adiar a data do pagamento irão para o outro lado, e quem não pretende adiar, continua onde está. E após falar isso, o mercador Kong olha para seus colegas e alerta eles que quem quiser adiar o pagamento não será mais protegido pela aliança mercadora. E no fim, todos ali acabam ficando com medo e decidem não se mover. E para o mercador Kong isso é motivo de riso. E então, ele debocha da cara do líder Jeong, já que não tem ninguém disposto a ajudar. Mentira, tem sim. E é o mercador pacifista que muda de lado silenciosamente. Ele então acaba confessando que sabe que o que está fazendo é algo estúpido. Mas ele diz que só quem cresceu na cidade de Rua 1 sabe o que a seita do Monte Ruá significa nesse lugar, dizendo que todos que nascem nessa cidade ouvem as histórias lendárias dessa seita e como ela protegeu o mundo inteiro. Já o mercador Kong diz que o mercador pacifista se arrependerá disso. No entanto, o mercador pacifista segue firme e diz que pode viver sem esse dinheiro, mas que ele não conseguiria viver com peso na consciência de que acabou com a seita que era a inspiração do seu pai, do seu avô e até mesmo a inspiração dele. O mercador Kong continua debochando, afinal, só uma pessoa não faz diferença. No entanto, agora não são só uma pessoa. Para surpresa do mercador Kong, mais algumas pessoas se juntam ao pacifista, e então o líder Jeong diz que está satisfeito por poder confiar nesses mercadores que mudaram de lado, e também pede para o Amun trazer o livro de contas. E assim que o Amun traz os documentos, o mercador Kong já percebe na hora do que aquilo se trata. No entanto, o líder Jeong fala que agora está na hora dos traidores terem suas punições. E que, de acordo com o livro de contas, todos os negócios desses mercadores traidores serão tomados e toda a sua fortuna será reivindicada até a última moeda. Os mercadores questionam o líder Jeong sobre o que ele está falando e ele responde perguntando: eu gaguejei? O
mercador Kong pergunta se o líder Jeong pode comprovar a autenticidade desses documentos, e por isso Jeong, o líder da seita do Monte Hua, pede para que Amun traga o líder da agência de finanças e economia aqui. Em resumo, o contador da seita do Monte Hua. O contador já aparece dizendo que devem levar a autenticidade dos documentos em consideração, e com isso os mercadores já voltam a ficar animados. Porém, o contador diz que, como eles já esperavam que isso acontecesse, eles mandaram metade dos documentos para serem averiguados na prefeitura. E nessa hora, o safado do mercador Kong percebe que foi enganado, pois se o governo começar a pegar as coisas dos mercadores enquanto eles estão longe, eles não serão nem sequer capazes de fazer nada. E provavelmente foi por esse motivo que o líder Jeong chamou os mercadores até aqui hoje. O mercador Kong também tem a certeza que esses documentos também foram verificados, e os soldados do governo só esperaram os mercadores deixarem a cidade para que pudessem aprender tudo. E dito isso, o mercador Kong, se é que dá pra chamar ele de mercador agora, ele grita o nome do líder Jeong, e o líder acaba mandando ele baixar sua voz, e deixa um aviso aos traidores, que tudo estará acabado assim que eles voltarem à cidade de Hua 1, mas que, ao menos, eles poderão ficar com um pouco da sua fortuna. O mercador Kong ouve isso muito irritado e deixa avisado que a seita do Monte Hua vai se arrepender disso. E dito isso, ele se vira e parte dali. Já para os que ficaram ao lado da seita do Monte Hua, o líder Jeong diz que irá permitir que eles continuem cuidando dos negócios e ficando com o lucro para si. Por isso, eles precisam entrar e conversar sobre como as coisas serão feitas a partir de agora. No fim, só sobrou uma pessoa irritada nessa situação. Quer dizer, duas, né? Já que o Baek-hyun é da outra obra. Já que o Chung Myung também tá full pistola com o líder por ele ter deixado os mercadores safados ficarem com um pouco da fortuna deles. Um dos mercadores que tiveram seus negócios tomados acaba ficando zangado com o mercador Kong e o questiona sobre o que farão agora que confiaram nele e perderam tudo. O mercador Kong então responde que podem sim confiar nele, afinal, aqueles documentos muito provavelmente são falsos e foram forjados pelo líder Jeong. No entanto, os outros mercadores dizem que a prefeitura Hua 1 disse que era legítimo e também concordam que o conteúdo parecia legítimo. Já o mercador Kong diz que é só eles pedirem para alguém de uma cidade mais importante dizer que aqueles documentos são falsos. Não, tá na porrada. Dá vontade de dar uma bicuda no computador, cara. Isso é, até que o mercador Kong é interrompido e sim, é o ladrão anão que ataca novamente. Agora sim vai ficar bom. O mercador Kong manda o ladrão sair, dizendo que ele não vai entregar sua fortuna. E o Chung Mil, quer dizer, o ladrão anão fica muito irritado, pois a fortuna é dele e não desses mercadores ladrões. E dito isso, o mercador percebe que o ladrão anão é um membro da seita do Monte Hua, e por isso ele manda seus guerreiros de escota atacarem o protagonista. Na luta de antes, o prota lutou contra uns 5, mas agora são 9 contra 1. Não, são 10 contra 1. Os 10 guerreiros de escotas estão indo pra cima, mas parece que o protagonista conseguiu fazer isso antes deles, e agora só sobram 9, 8, 7... O prota já olha pro mercador Kong e fala: gordinho, ninguém nunca ficou intacto depois de desafiar minhas palavras. E dito isso, o mercador Kong fica assustado com o quão forte o protagonista é, mas já avisa que o protagonista vai morrer hoje. O mercador Kong parte pra cima do Chung Myung e o protagonista olha para o mercador como se ele não valesse o esforço de sacar a espada. E realmente, o prota não pretende nem sacar a espada para enfrentar o mercador Kong. Chung Myung desvia do golpe que acaba atingindo o chão, e o mercador Kong acaba ficando surpreso com os movimentos do protagonista. Mas mais do que isso, ele fica irritado com o olhar do protagonista, e ele pretende fazer o Chung Myung mudar sua expressão. Dito isso, ele parte novamente para cima de Chung Myung para o seu ataque apenas com a bainha da espada, e só com uma mão, e faz isso antes que o mercador Kong consiga liberar sua energia, fazendo com que aquele poder destrutivo fique acumulado dentro do corpo do mercador, e isso se chama refluxo de energia. Chung Myung acaba dizendo que tudo aquilo é inútil, o que acaba irritando o mercador, fazendo com que ele se prepare para dar um chute, que é realmente poderoso. No entanto, o protagonista facilmente se esquiva e, para surpresa do mercador Kong, Chung Myung aparece atrás dele. Ele então reage instintivamente com um golpe que é bloqueado antes que a energia saia do seu corpo, e ele acaba tendo outro refluxo de energia, e pelo jeito isso dói muito. O mercador Kong lança outro chute, que é facilmente desviado novamente, e de maneira bem preguiçosa, para falar a verdade. Chung
Chung Myung acaba dizendo que cansou de brincar, então pergunta ao mercador Kong por que alguém tão forte como ele é apenas um mercador. O mercador então responde que é só pelo dinheiro, e o Chung Myung continua falando que alguém tão forte poderia ganhar muito dinheiro de outras maneiras. O mercador Kong começa a dar desculpas, dizendo aquele papinho clichê do vilão quando é derrotado ou descoberto, mas o prota já interrompe ele falando que já conhece esse papinho, e então o protagonista só decide fazer mais uma pergunta para o mercador Kong, que é se o mercador Kong sabe como ele faz quando quer descobrir algo. O mercador Kong diz não saber, e a resposta é que o protagonista faz a pessoa falar na base da porrada, dizendo que ele vai se certificar de bater no mercador Kong, e que o mercador Kong só precisa se certificar de contar tudo o que sabe. Chung Myung parte para cima para atacar o mercador Kong no joelho, só que não, o ataque foi no ombro, e o próximo ataque será na cabeça. Só que não, acertou o pescoço, deixando o mercador Kong sem nem entender nada. A partir daí, o mercador Kong só apanha e finalmente tem o que merece, né? Até que, finalmente, o prota saca sua espada e muda seu olhar. O mercador Kong então se desespera sem nem poder impedir o avanço do Chung Myung, até que... galera, o mercador Kong tá vivo e foi ele que atacou o protagonista, mas o Chung Myung tá bem e percebe que esse ataque que o mercador Kong usou é uma técnica da seita das Ilhas do Sul, e o nosso protagonista odeia essa seita. Chung Myung então percebe que o mercador Kong é na verdade um membro da seita das Ilhas do Sul e que se infiltrou nessa cidade para destruir a seita do Monte Hua, e o mercador Kong não consegue nem falar nada de tanto medo que tá. Chung Myung acaba só reclamando que a seita das Ilhas do Sul está tão desonrosa quanto era 100 anos atrás, mas que ele não pode negar que hoje em dia essa seita está forte. O mercador Kong, que só estava ouvindo, acaba ficando irritado e junta coragem para falar que a seita do Monte Hua está fadada a sucumbir, já que podem até ter dinheiro agora, mas que eles não têm as antigas técnicas de artes marciais e que sem isso, uma seita não consegue se manter viva. Esse cara gosta de brincar com a morte, né? Só pode. Aqui tem coragem. Chung Myung acaba questionando quem foi que disse que a seita do Monte Hua perdeu suas técnicas antigas. E após essa olhadinha aqui, acho que vocês já sabem o que aconteceu, né? Enquanto o protagonista bate no mercador Kong, ele lembra que 100 anos atrás ele solava todo mundo da seita das Ilhas do Sul, e que apesar de serem vistos como seitas rivais, a seita das Ilhas do Sul sempre era humilhada ao enfrentar a seita do Monte Hua. Chung Myung acaba pedindo pro mercador Kong se levantar, pois já que ele mostrou aquela técnica da palma pro prota, o prota vai retribuir mostrando outra coisa. Tá, mas o que o protagonista quer com isso? Ele quer que o mercador Kong diga para a pessoa que o enviou até aqui exatamente tudo o que ele viu. E após o prota dizer isso, o mercador Kong fica muito surpreso, pois o Chung Myung está movendo sua espada muito rápido. E quando ele decide ver o que o protagonista está fazendo, Chung Myung lança um ataque com uma das técnicas da espada da seita do Monte Hua. O mercador Kong encolhido levanta sua cabeça novamente e agora sim ele vê o resultado da técnica de espada da grande seita do Monte Hua. Uma técnica perigosamente linda, chamada de 24 movimentos da flor de ameixa, chuva de flores. E eu não preciso nem dizer o que aconteceu com o mercador Kong depois disso, certo? Bom, ao menos ele não morreu, já o protagonista tá bem perto disso por continuar usando as técnicas que precisam de energia interna mesmo depois de ter usado toda a sua energia para abrir a porta do depósito secreto. Enfim, Chung Myung acaba chamando os outros mercadores que estavam por perto e após reunir todos, ele então pergunta quem quer ser espancado antes de ser liberado. Obviamente, ninguém fala nada, até que o protagonista pergunta quem quer ser liberado sem precisar ser espancado. E eles quase começam a brigar entre si para serem liberados. Dito isso, o prota acaba liberando eles e eles nem hesitam, saem correndo na mesma hora, até que o protagonista manda eles pararem de correr e os chama de burros, pois se eles fugirem agora, quem é que vai carregar as carroças? No fim, Chung Myung faz todo um plano para esses mercadores aí trocarem suas coisas por dinheiro de papel e entregar para ele. Daí eles até perguntam o que aconteceria com quem tentasse fugir. Então o protagonista fala que, primeiro, eles não têm dinheiro fora o que está na carroça, e segundo, eles podem até tentar, mas é melhor fugirem para outro continente. Daí eles acabam desistindo de tentar fugir, né? No fim, o nosso protagonista acaba com o bolso cheio de dinheiro e fica todo feliz. Aposto que ele vai gastar tudo com cachaça. Enfim, o vídeo fica por aqui. Se assistiu até agora, me diz algo que não ficou tão legal, para que eu possa melhorar. Enfim, tchau, tchau.